Sejam muito bem-vindos à nossa jornada Provérbios. E que jornada está sendo essa? Meu Deus! Eu tenho aprendido muito com o livro de Provérbios e tenho visto muita revelação da parte de Deus nesse livro, nesse compêndio de experiência, de revelações tão importantes que compõem as Sagradas Escrituras, e eu estou muito feliz em estar aprendendo juntamente com vocês a respeito da Palavra de Deus. E deixa eu te perguntar, o que você achou do vídeo de ontem? Você viu o vídeo de ontem, eu acredito. Ontem eu tenho certeza que foi um momento de muita reflexão. Eu vi algumas pessoas compartilhando e dizendo assim, isso falou demais comigo, isso me ajudou demais, meu Deus, e eu fico muito feliz. Cada vez que alguém compartilha algo que eu publico, isso torna o meu trabalho relevante, porque uma pessoa se dá o trabalho de compartilhar aquilo que falei, que atribuir, imprimir na vida de alguém como ensino, isso me dá vontade de fazer cada dia mais. Então, você já comentou alguma coisa nos vídeos que estamos trabalhando aqui? Rapaz, faça isso, é de graça. Aqui embaixo tem um campo comentário. Aí você vai lá, clica, digita alguma coisa. Só não vale xingar, né? Daí fica complicado, né? Mas faça isso e Deus vai te abençoar muito. Tá certo? Provérbios 8. Vamos lá. O que diz a palavra do Senhor. Acaso a sabedoria não clama? E não ergue o entendimento à sua voz? Ela se posta no topo dos lugares altos, pelo caminho, nos lugares das veredas. Ela chama nos portões, à entrada da cidade, ao chegar às portas. A vós, ó homens, eu clamo, e a minha voz é aos filhos dos homens. Ó simples, entendei a sabedoria, vós tolos, sede de coração compreensivo. Ouve, porque eu falarei coisas excelentes, e o abrir dos meus lábios será para as coisas certas, porque a minha boca falará a verdade, e os meus lábios abominam a perversidade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nada de mal ou perverso. Todas elas são claras para que aquele que entende, e certas para aquele que encontra o conhecimento. Recebei a minha instrução, e não a prata, o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor a sabedoria do que rubis, e todas as coisas que se pode desejar, não se compara a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho conhecimento das invenções espirituosas. O temor do Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu odeio. Meu é o conselho e a perfeita sabedoria. Eu sou o entendimento e eu tenho a força. Por mim reinam os reis e príncipes decretam justiça. Por mim príncipes governam e nobres todos os juízes da terra. Eu amo aqueles que me amam, e os que cedo me buscam me acharão. Riquezas e honras estão comigo. Sim, riquezas duráveis e a justiça. Meu fruto é melhor do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E o meu rendimento mais do que a prata escolhida.
Guio pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que eu faça herdar bens àqueles que me amam. Eu encherei os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes as suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade. Desde o princípio, antes do começo da terra, quando não havia profundidades, fui gerada, quando não havia fontes abundantes de água, antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas eu fui gerada, enquanto ainda ele não havia feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Eu estava lá, quando ele preparou os caminhos, quando ele preparou os céus, quando ele traçou um círculo sobre a face do abismo, quando ele estabeleceu as nuvens acima, quando fortificou as fontes do abismo, quando ele assinalou ao mar o seu decreto, para que as águas não transpassassem o seu mandamento, quando ele determinou os fundamentos da terra, então eu estava junto a ele, como criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele, regozijando-me na parte habitável de sua terra. Meus deleites estavam com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque abençoados são aqueles que guardam os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábios. Não a rejeites. Abençoado é o homem que me ouve, vigiando diariamente os meus portões, esperando as ombreiras das minhas portas, porque o que me encontrará vida e obterá favor, mas o que pecar contra mim arruinará sua própria alma. Todos aqueles que me odeiam amam a morte. Uau! Olha só. Provérbios capítulo 8. O grito da sabedoria antes da criação do mundo. Se Provérbios 7 mostra a nós a voz da sedução para a morte, Provérbios nos apresenta a voz da sabedoria nos chamando para a vida. 2 capítulos formando um contraste impressionante. No capítulo 7, uma mulher chama nas sombras. Ela usa a sedução, promete prazer e entrega a morte. No capítulo 8, a sabedoria chama em público. Ela usa a verdade, promete vida e entrega a glória. Vê como é diferente? O capítulo não é apenas um poema, é uma das passagens mais profundas de toda a literatura. É uma das mais debatidas na história da teologia cristã. Muitos estudiosos teólogos chamam de a autobiografia da sabedoria de Deus. Primeira coisa, a primeira revelação desse capítulo. Capítulo 8, versículo 1. Não clama a sabedoria. Deus não esconde a verdade. Observe a diferença entre a mulher estranha do capítulo anterior. Ela opera de noite. A sabedoria opera à luz do dia. A mulher estranha se esconde. A sabedoria se expõe. Ela engana. A mulher estranha engana. A sabedoria anuncia. Um detalhe fascinante é: a sabedoria está nos montes, nas encruzilhadas, nas portas e nas entradas da cidade. Esses eram os lugares mais movimentados do mundo antigo. Hoje, a sabedoria está em todo lugar. E está nesses lugares também, mas também está na palma da sua mão. E a gente luta para não receber a sabedoria. Nós
tentamos nos ocultar, ou melhor, ocupar o espaço da sabedoria para gastar tempo com coisas que não vão servir para muita coisa. Então, a sabedoria está nos montes, nas encruzilhadas, nas portas da cidade, em todos os cantos. Na palma da sua mão está um caminho para a sabedoria. Você decide como vai usar. Esses eram os lugares mais movimentados naquele tempo. E a mensagem é clara aqui. Deus não esconde a sua vontade. O problema da humanidade não está na falta de luz, mas a rejeição à luz. Foi o que eu acabei de dizer. Você prefere gastar 1 hora estudando ou 1 hora vendo índio fazer cabana no meio do mato? Aqueles meninos cavando com um pedaço de pau e fazendo a cabana. Você não tem uma ferramenta boa e você fica vendo os caras consertar a ferramenta. Você nunca vai comprar uma máquina dessa, porque você não tem oficina. Você quer o quê? Restaurar a ferramenta? Vai caçar alguma coisa que vai te trazer inteligência, vai te trazer respaldo, vai te trazer argumento, vai te trazer crescimento. Tá vendo uma prensa moer coisa, bola de ferro, um monte de gesso. O cara tá ficando doido. Usa para aprender uma coisa nova na sua vida. Versículo 4. A vós, homens, eu clamo. A palavra hebraica usada aqui não se refere somente a sábios. Refere-se à humanidade em geral. A sabedoria fala ao rico, ao pobre, ao culto e ao simples. Então, no Antigo Oriente, o conhecimento era privilégio dos reis, sacerdotes e escribas. Mas Provérbios democratiza a sabedoria. Ela está disponível para todos. Isso antecipa algo que Jesus faria séculos depois. A sabedoria é mais valiosa que ouro. No versículo 10 ele fala: minha instrução, melhor é a minha instrução do que a prata. Hoje parece um versículo comum, mas na cultura de Salomão isso era revolucionário. Israel estava vivendo em uma era de prosperidade sem precedentes. O ouro estava entrando em Jerusalém em quantidades gigantescas. Mesmo assim, Salomão declara que não era tão valioso. Nós vivemos na era mais rica do mundo, mas também uma era de pessoas mais ansiosas. A tecnologia cresceu, a informação cresceu, mas a sabedoria não acompanhou. Provérbios 8 continua extremamente igual quando foi escrito. Poste uma coisa boa hoje. Poste uma bobagem. Veja quantas pessoas vão ver. Poste um conteúdo inteligente e poste você tropeçando e caindo numa poça de lama. A tecnologia avançou. A sabedoria não. A sabedoria odeia algo. Muitos falam do amor de Deus, poucos falam do que Deus odeia. Versículo 13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Observe aqui. Não basta amar o bem, é necessário odiar o mal. A nossa geração costuma definir amor com tolerância absoluta. Mas a Bíblia apresenta uma outra versão. O amor verdadeiro protege aquilo que ama. Por isso, aquilo que destrói, Deus odeia o mal, porque ama a sua criação. Por isso Deus odeia tudo que é mal. Aprenda isso. Quinta verdade desse livro.